Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Aniele Freitas. É um prazer imenso estar sempre aqui com vocês. E no vídeo de hoje nós temos a sequência das questões que nós estamos analisando, questões de interpretação de textos da Banca Selecom, do concurso para a Guarda Municipal da cidade de Niterói, que aconteceu em 2019. São questões bastante recentes, questões que merecem sim ser analisadas ponto a ponto para que você entenda exatamente como a Selecom vai cobrar de você o conhecimento para a interpretação de textos. Nós vamos analisar questão a questão, conteúdo a conteúdo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem sempre material voltado para a sua preparação, para que você se prepare da forma mais objetiva, mais cirúrgica possível para o dia do seu concurso. Então vamos lá, nós agora vamos analisar mais 5 questões que foi do mesmo concurso. Se você ainda não assistiu o vídeo, o primeiro vídeo, clica aqui embaixo. Esse vídeo, o primeiro vídeo está no link da descrição. Você também pode baixar todo o material, tanto desse vídeo quanto do vídeo anterior, também no link da descrição. Então vamos às nossas questões de hoje. Vamos então analisar o texto para a gente poder partir para as questões. Lembrando sempre que a gente, quando vai fazer a prova, o movimento que a gente faz é de ler primeiro as questões para a gente identificar quais são as de interpretação e depois a gente ir para o texto. Aqui a gente vai começar pelo texto para a gente ganhar tempo, tudo bem? Então vamos lá, o texto 2 da prova foi o texto "E cheio de perigos virtuais", que diz o seguinte: e tal como no mundo real, no qual há aquelas pessoas mal intencionadas, a internet também possui perigos e exige precauções. No mundo real, usamos diversos tipos delas. Instalamos fechaduras nas portas das nossas casas e carros e as trancamos para ter maior segurança pessoal e dos nossos bens. Usamos cortinas nas nossas janelas, para além da claridade, ter mais privacidade na relação a vizinhos e pedestres. Não saímos por aí contando para qualquer desconhecido como foi aquela aventura amorosa ou quais são os hábitos dos nossos familiares. E ainda evitamos que nossos filhos tenham contato com pessoas que não conhecemos, sem a nossa presença ou de alguém de nossa confiança. Do mesmo modo, também devemos nos proteger e ser precavidos no mundo virtual. E isso vale para as empresas e governos. Com o progressivo crescimento da digitalização dos negócios, tornou-se mais frequente a ocorrência de crimes e golpes virtuais. E os seus tipos são tão variados quanto a criatividade humana permite, indo desde roubo de informações sensíveis, políticas, estratégias, segredos industriais, etc., sequestro de dados, controle remoto de dispositivos pessoais para finalidades ilegais. E observem aí, pessoal, que o texto ele termina com uma reticência. Isso quer dizer o quê? Se ele termina com uma reticência, não acabou aqui, né? Isso aqui foi um trecho só que a prova trouxe, um trecho de um texto. Então vamos à questão 1. Diz o seguinte: no primeiro parágrafo, a frase "no mundo real usamos diversos tipos delas" estabelece com as frases seguintes uma relação que pode ser resumida respectivamente pelo seguinte par de palavras. Então, olha só, no primeiro parágrafo, olha o comando, no primeiro parágrafo, né, onde é que a gente vai? Qual local? Primeiro parágrafo. E o que a gente vai atentar? Olha aqui a frase, ó, no mundo real usamos diversos tipos delas. Então, é isso aqui que a gente vai atentar lá no primeiro parágrafo. Estabelece com as frases seguintes, então, a gente ainda tem que observar a questão das frases seguintes. Então, vamos dar uma olhadinha lá no primeiro parágrafo e diz o seguinte, ó. No mundo real, usamos diversos tipos delas. Instalamos fechaduras nas portas das casas e carros e as trancamos para ter maior segurança pessoal e dos nossos bens. Usamos cortinas nas nossas janelas para, além da claridade, ter mais privacidade em relação a vizinhos e pedestres.
Não saímos por aí contando para qualquer desconhecido como foi aquela aventura amorosa ou quais são os hábitos dos nossos familiares. E ainda evitamos que nossos filhos tenham contato com pessoas que não conhecemos sem a nossa presença ou de alguém de nossa confiança. Pessoal, vamos observar o seguinte, olha só. No mundo real, usamos diversos tipos delas. Delas o quê, gente? Delas aqui está se referindo a algo que já foi dito. Lembra que, ó, a gente tem aqui uma ideia de uma referência, né? Uma coesão referencial. Uma coesão referencial, ou seja, algo que já foi dito, né? A internet também possui perigos e exige precauções. A gente tem aqui. O que? No mundo real usamos diversos tipos delas. Delas o que? Das precauções. E que precauções são essas que o texto vem trazendo para a gente? Vou até mudar a cor aqui para a gente conseguir visualizar com mais facilidade. Olha o que a gente faz. Instalamos fechaduras nas portas das casas, dos carros. O que mais? Usamos cortinas nas janelas. O que mais que a gente faz? Não saímos por aí contando para qualquer um da nossa vida. Evitamos que nossos filhos tenham contato com pessoas que a gente não conhece, né? Enfim, observem que no mundo real usamos diversos tipos delas. O delas se refere às precauções. Que precauções são essas? Olha o que é citado para a gente. O autor do texto aqui, ele vem trazendo para a gente algumas exemplificações do que a gente faz, né? São aqueles argumentos por exemplificação. Então, aqui o autor ele vai argumentar, né, que a gente traz aí essas precauções para o nosso cotidiano, trazendo exemplificações do que normalmente acontece, né? Então, vamos lá na nossa questão, que traz o seguinte na questão. No primeiro parágrafo, a frase no mundo real, então a gente já sabe que é aquela frase que a gente já analisou lá no texto, ó, no mundo real, usamos diversos tipos delas. Delas o quê? Nós já vimos que a gente usa precauções, né? Diversos tipos de precauções. Quais são essas precauções? Aí as frases seguintes é que vão trazer para a gente quais precauções são. E traz através de exemplos, né? Citando os exemplos que acontecem no dia a dia. Então, a gente tem o seguinte, olha só. Na letra a relação que pode ser resumida aí entre essa frase no mundo real e as frases seguintes, né? As frases que trazem aí as precauções, é de tese e antítese. Tese é uma colocação, né? A gente faz uma colocação e a antítese é a oposição a essa colocação que é feita. Acontece essa oposição, gente? Não, não acontece essa oposição. Então, não tem tese e antítese. Será que a gente tem aí causa e consequência? Causa e consequência também não. A gente não diz quais são as causas, né, dessas precauções. Enfim, não existe essa relação de causa e consequência. Vamos para a letra E? Será que existe motivação e finalidade? Motivação? Bem, no mundo real, usamos diversas delas. Será que essas precauções são motivações? Não, não são. Então, a letra E a gente já descarta. Restrição e generalização, ou seja, no mundo real a gente tem aí alguns tipos, né, de precauções e a gente usa essa relação de restrição e generalização para poder trazer as frases seguintes? De jeito nenhum. O que a gente tem aí? Olha só, a gente tem a seguinte relação. Essa frase no mundo real, usamos diversos tipos delas, diversos tipos de precauções, ela é uma afirmação, né? E o que a gente tem posteriormente? Realmente a exemplificação de tudo isso que é afirmado. Ou seja, o que é afirmado? Que a gente usa certos tipos, né, de precauções no mundo real e posteriormente a exemplificação dessa confirmação. Ok? Então, a gente tem aí a letra C de casa como gabarito da questão 1.
Questão 2 diz o seguinte aí, ó, no primeiro parágrafo, então mais uma vez, onde é que a gente vai? No primeiro parágrafo. O emprego da primeira pessoa do plural sugere a seguinte ideia. Então, se a gente observar o primeiro parágrafo, a gente vai ver que realmente é um parágrafo permeado, escrito em primeira pessoa, né? Olha aqui, ó, aquelas pessoas mal intencionadas também possuem perigos. No mundo real, usamos, ó, diversos tipos dela. O que a gente faz? Instalamos, usamos, evitamos, saímos. Então, observe sempre que o autor aqui, ele vai usando primeira pessoa. Por que será que ele usa a primeira pessoa aí? Ele vai usando a primeira pessoa para ele poder trazer tudo aquilo que é possível, né? Tudo isso aqui que tem em primeira pessoa está sendo sinalizado como as possibilidades de precauções, né? Que todo mundo tem no dia a dia, no mundo real. Quais são as possibilidades de precauções? Instalamos, usamos cortinas, não saímos por aí contando a qualquer um, evitamos que nossos filhos tenham contato com estranhos, né? Então vamos observar na questão 2, que pergunta aqui, ó, a questão é: o emprego da primeira pessoa do plural sugere a seguinte ideia. Sugere que o trecho contém um mero relato memorialístico do autor? Não, o autor não está fazendo relato memorialístico. O fato de acontecer primeira pessoa não é porque o autor está contando um fato memorial, ok? Letra B. As ações descritas podem ser efetuadas por qualquer leitor. Letra C, vamos analisar aqui a letra C. A descrição manifesta intertextualidade com a ficção científica. Ficção científica? Mas ele não fala que é no mundo real, então ficção científica babau, já era, né? Então aqui, ó, nada disso. Vamos na letra D. A publicidade do serviço requer proximidade com o público? Como assim a publicidade do serviço de instalar ou de não falar para qualquer pessoa, né, dos seus hábitos familiares ou de não... Isso é publicidade do serviço? Isso é algum tipo de serviço? Não, gente. Nada disso. Então aqui essa letra D é completamente equivocada. Letra E. Os elementos revelam a intimidade de cotidiano do autor. Olha aí, a letra E tentando ser a letra A, né? A gente não tem aqui um relato pessoal. O texto ele não traz um relato pessoal, por isso que ele não é memorialístico, como traz a letra A, e é por isso que ele não revela a intimidade do cotidiano de ninguém, né? Do autor, muito menos porque não é um relato pessoal. E aí vamos na letra B para a gente analisar, que olha o que diz a letra B. As ações descritas podem ser efetuadas por qualquer leitor. Ó, as ações descritas podem ser efetuadas por qualquer leitor. Por que por qualquer leitor? Porque o que está sendo colocado é a sociedade, é o mundo real, são as ações, né, de precauções que qualquer pessoa toma no mundo real. O autor aí, ele vai exemplificando para o leitor e mostrando para o leitor que o leitor encontra aquilo ali no cotidiano. Por quê? Porque isso pode ser feito por qualquer pessoa, né? Colocar trancas no carro, usar cortinas na janela, não falar da sua vida, da sua família para as demais pessoas. São ações que podem ser, de fato, realizadas por qualquer leitor. Entenda-se leitor, qualquer pessoa, qualquer ser social, né? Então, a nossa resposta correta aqui, o nosso gabarito é B, ok? Questão 3. A questão 3 vai tratar aí pra gente, vai trazer pra gente a seguinte orientação. Olha o comando no segundo parágrafo. Então, qual é o direcionamento aqui? Segundo parágrafo. O emprego dos parênteses tem objetivo de... Bem, então eu tenho emprego de parênteses. Eu tenho emprego de parênteses, eu tenho que analisar o que está dentro dos parênteses
para eu poder saber qual o objetivo. Por que eu estou falando que eu tenho que analisar o que está dentro do parênteses? Porque o parênteses ele pode ser empregado no texto em determinadas situações, né? E situações essas variadas, né? O objetivo, a função do parênteses é realmente ele fazer uma ressalva, né? É trazer algo, colocando um adendo àquilo que está sendo comunicado naquela sequência textual, né? Então, o parêntese ali, ele pode trazer, de repente, uma exemplificação, ele pode trazer uma questão que está sendo colocada ali como uma ressalva mesmo, né? Uma restrição. Então, a gente tem que observar no texto o que os parênteses estão ali possibilitando a compreensão, né? Então, vamos lá no segundo parágrafo do texto. Segundo parágrafo que diz o seguinte, ó, o parêntese, para a gente observar, ele está aqui. Então, vamos analisar a partir desse período aqui, ó. E os seus tipos são variados quanto a criatividade humana permite. E os seus tipos são tão variados quanto a criatividade humana permite, indo desde roubo de informações sensíveis, ó, políticas, estratégias, segredos industriais, etc. Então, olha só, indo, né, desde roubo de informações sensíveis e depois de informações sensíveis, o que eu tenho aí? Eu tenho aí, né, o desenvolvimento de que informações são essas, né? Quais informações são essas? São políticas, estratégias, segredos industriais, né? Então, essas são informações sensíveis, que são informações políticas, informações de estratégias, informações de segredos industriais e aí entre outras, né? Então, vamos analisar lá na nossa questão, que diz assim, no segundo parágrafo, o emprego do parênteses tem o objetivo de... Vamos ver aí, olha só. É de retificar uma afirmação feita? Não, ele não está retificando. Retificar é o quê? É confirmar. Ele está confirmando? Não, ele não está confirmando. Ele, na verdade, ele está aí explicando, né? Seria uma explicação de uma afirmação feita, né? Não uma retificação. Ele estaria apresentando uma concessão? Não. Uma concessão, ele estaria, né, trazendo uma concessão se ali dentro ele trouxesse algum tipo de ressalva daquilo que foi dito, tá? Será que ele está, vamos lá para a letra E, será que ele está introduzindo a fonte de dados ali? Não, gente, não se trata de fonte de dados, a gente não tem referência de fonte de dados ali, né? A gente tem realmente uma explicação. Será que ele vai fornecer dados contraditórios? Também não existe a questão dos dados contraditórios dentro dos parênteses que a gente leu. E a letra C, será que ele vai desdobrar a expressão anterior? Sim, ele vai sim desdobrar a expressão anterior, como a gente bem viu lá. Qual questão anterior? É aquela expressão a seguinte expressão, informações sensíveis, e aí abre-se o parêntese e vai se desdobrar ou explicar quais são essas informações sensíveis, ok? Então, a nossa alternativa aí é a letra C, de casa. Questão 4 é uma questão muito característica da Selecon. Gente, duas questõezinhas aí para vocês. Pelo menos a Selecon trabalha com essa relação da semântica conjuntiva, ou seja, você pega a conjunção, aquelas conjunções, aqueles quadros de conjunções que a gente conhece, que eu venho sempre falando aqui para vocês. Gente, olha a necessidade de estudar as conjunções, principalmente, todas elas são importantes, mas a Selecon ela bate muito em cima das conjunções adverbiais. Então, vamos pegar as conjunções adverbiais e vamos analisar? Vamos analisar a conjunção adverbial no contexto da oração subordinada adverbial, né? Como é que aquilo se dá? Porque a Selecon ela não vai te cobrar
O que é a oração subordinada adverbial? A Selecom não é uma banca conteudista. A Selecom é uma banca pragmática, é a aplicação daquilo que você sabe. Então, se você sabe, você vai aplicar perfeitamente, plenamente na questão. Então, olha só, a questão típica da Selecom, ó. E os teus tipos são tão variados quanto a criatividade humana permite. Os elementos destacados marcam a relação de... Se você foi lá, ouviu a professora Aniele sempre falando com vocês, queridos, observem os quadros de conjunções, eles são muito importantes. Você nem precisa ir ao texto, você não precisa nem olhar as demais alternativas, porque você sabe que tão quanto é uma conjunção comparativa. Então, ela vai estabelecer aqui uma relação de comparação. Selecom sempre traz uma questão como essa, né? Uma, às vezes duas questões desse tipo para vocês, tá? Questão número 5, pessoal, a última dessa nossa resolução aqui. O trecho que não conhecemos sem a nossa presença ou de alguém da nossa confiança tem o papel de quê? Bem, então a gente vai ter que observar aqui, a questão não deu uma orientação sobre onde devemos ir no texto, localização do texto, né? Então vamos analisar as alternativas. Será que esse trecho ele vai trazer pra gente a questão de rever uma informação? Ó, rever uma informação. A gente precisa observar o seguinte, ele começa com que não conhecemos sem a nossa presença ou de alguém de nossa confiança. O papel desse trecho que começa com que é de rever uma informação, é de discutir uma premissa, é de apresentar uma condição, é de restringir um termo anterior ou é de enfatizar expressão já apresentada? Bem, então aqui, ó, tudo isso aqui nos leva a crer que a gente precisa observar que esse trecho aqui, ele vai fazer menção a uma expressão anterior, né? Porque rever uma informação que já foi dita, né? Porque se precisa rever, ela já foi vista no texto. Discutir uma premissa, né? Então foi dado algum tipo de proposição e aqui está sendo discutida essa premissa. Então a gente precisa voltar para olhar a referência que esse trecho está fazendo lá dentro do texto, né? Apresentar uma condição, restringir um termo anterior ou enfatizar a expressão já apresentada. Então a gente vai ter que analisar. Agora eu quero observar o seguinte com vocês. Observaram aqui que esse trecho que a gente está analisando, ele começa com o que, né? O que, a gente sabe que o que ele tem várias funções dentro de um período, né? Dentro de um trecho, dentro de uma oração, né? Mas aqui ele está, se vocês observarem, ele está iniciando uma oração. Ó, que não conhecemos. Então aqui, ó, ele está iniciando uma oração. Se ele está iniciando uma oração, a gente já sabe que ele está funcionando aqui como um elo coesivo. Ele está ligando algo, né, a essa oração que ele inicia aqui. Então vamos observar lá no texto como isso se dá. Vamos lá. A gente tem o seguinte, ó, o trecho que a gente está analisando é esse aqui, ó. E ainda evitamos que nossos filhos tenham contato com pessoas que não conhecemos sem a nossa presença ou de alguém da nossa confiança. Observem o seguinte, evitamos que nossos filhos tenham contato com pessoas. Que tipo de pessoas? São todas as pessoas? Não, são pessoas que não conhecemos. Então, olha só, observe que pessoas aqui está sendo exatamente referenciado com essa restrição. Pessoas que não conhecemos. Observe o seguinte, pessoal, a gente tem uma oração aqui,
Essa oração ela não está entre vírgulas, isso eu já falei em vídeos anteriores. Essa oração iniciada pelo quê? Ela está tendo a função de restringir algo que foi dito. Que algo foi esse? Pessoas. Então, é uma oração que está tendo a função de restringir. Então, ela é uma oração restritiva. Que oração é essa, gente? Oração restritiva, que começa com que? Esse que, ele é o quê? Ele é um pronome relativo. Os pronomes relativos, eles iniciam orações adjetivas. Ó, tenham contato com pessoas as quais não conhecemos, né? Então, pessoas é pronome relativo. Pronome relativo inicia a oração. E nesse caso aqui está iniciando uma oração restritiva, porque esse que não conhecemos não está entre vírgulas, que é o fundamento da oração restritiva é qual? Ela não vem entre vírgulas, tá? Ela vem colocada aqui, intercalada no meio do período, sem vírgulas. E ela vem restringindo um elemento anterior, nesse caso, pessoas. Não são todos os tipos de pessoas, né? E contato com pessoas sem a nossa presença. Então, quer dizer que são todas as pessoas que as crianças não podem ter contato? Não, são as pessoas que nós não conhecemos, tá? Então, observem que a gente tem aqui um cenário sintático, né? Sintaticamente, a gente tem uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Aí, quando eu falo para vocês o seguinte, gente, a banca Selecom não é uma banca conteudista, mas você precisa dominar, sim, os elementos, tudo que está no seu edital, você precisa ter conhecimento, porque a Selecom vai cobrar a aplicação desse conhecimento. Por que é que eu falo isso? Porque quando você vai lá na questão, vamos lá. Quando você vai na questão, se você já detém esse conhecimento sintático, só de observar que você tem aqui uma oração que começa com que, né? E que provavelmente esse que vai estar fazendo algum tipo de menção, de relação a algo que já foi dito, até porque as alternativas já prevêem isso, porque todas as alternativas fazem menção a algo que já foi dito, a algo que já foi discutido no texto. Só pelo fato de eu olhar para ela visualmente, eu já tenho ali grandes possibilidades de marcar a letra D, porque ela vai restringir um termo anterior, e marcando a letra D, eu só vou lá no texto para confirmar isso, mas eu já tenho a certeza que é a letra D de dado, porque é uma oração que está restringindo um termo anterior. Que termo anterior é esse que a gente viu no texto? Pessoas. Ok? É isso, pessoal. Então, aqui a nossa alternativa é a letra D de dado. Queridos, espero que vocês tenham conseguido aproveitar ao máximo esse vídeo. Não deixem de clicar aqui embaixo, de baixarem o material e de assistirem também ao outro vídeo que nós temos desse mesmo concurso de 2019, para que vocês consigam assistir o máximo de resoluções possíveis. Fique aqui com a gente tem sempre um material muito importante e muito objetivo para a sua preparação para a banca Selecom. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.